Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar de mais um livro, tá? Segue a resenha aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje eu trago para vocês Rick Chester, tá? Pega a visão. Esse livro ele bombou demais, tá? Depois do famoso vídeo do Rick com relação ao empreendedorismo, o que ele fazia mediante a crise, né? E ele resolveu passar a trajetória dele em um livro, né, contando um pouquinho pra gente e como ele chegou onde ele chegou e vem aí atingindo, né, públicos e públicos de todo o Brasil com a sua mensagem. Eu vou contar um pouco do livro, mas eu logo de cara recomendo que vocês procurem. É um livro muito didático, então ele vai passar uma mensagem muito bacana. Antes de começar, eu acho que o ponto mais interessante é que logo se vê que o livro ele não tem aquela proposta de enriquecer o autor, tá? É óbvio que ele pode utilizar isso como fruto, né, para conseguir o dinheiro dele, enfim, né, normal. Com relação a isso é normal, mas não é a proposta dele. Ele frisa bastante isso. Mas como assim eu sei que a proposta dele não é essa? Porque no livro você logo nota que a linguagem dele é uma linguagem humilde, tá? Ele é uma pessoa vivida, né? Tem 40 anos e pelo menos no tempo que ele escreveu o livro, e ele transmite uma coisa, muito família, né? Ele é um cara muito humilde mesmo. Vocês que vão ler, vocês vão poder visualizar melhor. Mas aí eu vou contar um pouquinho do livro, como que é o livro, né? Inicialmente ele começa contando sobre a história dele de vida, ele vai falar da infância dele, como ele já desde pequeno tinha esse senso de empreendedorismo, então ele já vendia gelinho, ele vendia legumes, né? Ele vai destrinchar um pouco melhor sobre isso. Mas durante toda a vida dele, ele teve essa vida humilde, né? Os pais dele sempre foram presentes e sempre o incentivaram, assim como os demais irmãos. Ao todo é ele e mais quatro irmãos. E conta várias trajetórias. Então a mãe dele quase chegou a morrer. Eles eram humildes, então sempre chegava quase ao ponto de faltar comida e tinha que dividir com os irmãos, dividir a cama. Teve um momento em que os irmãos se separam, então metade vai com uma tia deles, a outra metade vai com outro familiar, enfim, tem várias situações aí. No decor do livro você vai entendendo melhor, né, com relação a como essa base que ele tem familiar é forte. Então, o ícone dele, a figura paterna, né, no caso o pai, é muito presente. E isso no livro inteiro. Ele próprio brinca no começo, né, em um dos capítulos, que o pai dele mereceria um capítulo inteiro, porque não tem como falar o bem que o pai dele fez para ele e para os irmãos, né, em poucas páginas, né? E no decorrer ele vai contando sobre isso, para não dar spoiler e também eu não ficar me perdendo tanto com relação a esses detalhes, que novamente eu friso, é interessante que você leia. Eu peguei alguns pontos que eu achei interessante no livro e que eu vou compartilhar com vocês, tá? Para vocês também entenderem melhor com relação a essa ideia. Eu fiz questão de anotar, são alguns pontos e eu vou falando para vocês, tá? Primeiramente, a base forte familiar, tá? Essa base ela está presente em todo o livro. Ele passa por situações constrangedoras, situações em que ele chega quase a perder tudo e sempre a família está lá presente, independente do momento dele. Isso é muito latente, tá? Convicção em Cristo. Ele tem uma convicção em Deus muito forte, tá? Então toda hora ele diz, foi Deus, isso foi uma bênção, graças a Deus, a fé que eu tinha e a minha família fez com que coisas boas ocorressem, então isso é bem latente também. Perseverança, o livro inteiro você vê que cada nova experiência ele
persevera, ele tá lá lutando, insistente, tal, garra. Isso é muito visível, tá? Maturidade em reconhecer os próprios erros. Tem algumas partes que ele erra bastante e isso acaba trazendo para ele situações que não são boas naquele momento, ou que decaem, ou que fazem ele voltar a estacar zero. E essa maturidade em reconhecer que a culpa é dele e não dos outros o faz recomeçar, tá? E ele passa isso como mensagem para ele também. É muito fácil botar a culpa nos outros, mas enxergar os próprios erros é a parte difícil. Por isso que poucas pessoas conseguem ter essa visão, essa maturidade. Que logo vem o outro ponto, não desistir e recomeçar. Em todo momento ele não desiste, se precisa pensar em outra estratégia, ele pensa, se precisa começar do zero com outra abordagem, ele começa, ele não tem dessa. Para ele, com relação a isso, é tranquilo, porque ele tem essa maturidade do que eu falei anteriormente. Não abandonar os seus valores, ele nunca abandona. O que o pai e a mãe dele passou para ele sempre está lá presente. Ele usa isso com frequência, tanto para ensinar as pessoas quanto para passar a mensagem no livro. Então isso daí também está muito, muito presente. Compartilhar o que sabe, não só a mensagem do livro, mas vai ter situações quando ele mesmo está lá vendendo água na praia, enfim, ele compartilha o sistema dele, né? Como que ele faz para guardar dinheiro, fazer aquele dinheiro multiplicar, como ele trabalha, como que ele calcula o salário, enfim, ele vai passando algumas métricas para outros vendedores de água que não têm essa mentalidade, essa visão, e em nenhum momento ele guarda aquilo só para si. Ele fala, não, é o meu método, eu descobri, eu quero enriquecer, você que se vire. Não, não é. Ele, todo momento ele está passando isso adiante, tá? E por fim, o dinheiro não é o mais importante, tá? Então, ele fala que tem pessoas até que perguntar para ele, mas quanto você ganha? Você é rico? Não sei o que. Ele fala, meu, a riqueza para mim é o conhecimento, e com relação a isso, eu sempre quero mais. Então, tem uma parte muito interessante que eu gosto bastante, que ele fala assim, se fosse colocar um preço no conhecimento, na experiência, no cérebro dele, valeria mais de 10 milhões, né? E ele fala, eu não tô sendo hipócrita, né? Não tô me autovalorizando. É verdade, porque eu tenho 40 anos e o que eu vivi, você não aprende, você não compra, né? Então, se eu fosse realmente vender, seria para mais. E eu ainda estou aprendendo, eu quero continuar aprendendo. Acho que um ponto interessantíssimo do livro, que todo mundo pelo menos tem um pouquinho de curiosidade, é a parte em que o Flávio Augusto chama ele, né? Chama ele, vê um dos vídeos dele. Para quem não conhece o Flávio Augusto, ele é fundador da Wise Up, né? Ele é proprietário do Orlando City Soccer Club e presidente da Wiser Educação, tá? Isso está no próprio livro, tem inclusive uma frase do próprio Flávio aqui com relação ao livro, eu vou ler para vocês rapidinho, que é assim: suas palavras são simples, sinceras e com a firmeza para fazer com que você saia do lugar. É bonito ver a simplicidade da sabedoria e a destreza de um mensageiro, tá? Vai ter um capítulo do livro que o próprio Flávio vai chamá-lo para conversar com ele e a partir daí vai começar uma amizade, enfim, ele vai meio que ser um mentor dele e outras situações que eu recomendo que vocês possam ver diretamente no livro, tá? Sobre o livro é isso, é um livro muito, muito bom, vale a pena. Ele não tem essa pretensão de compra porque você vai enriquecer. Eu acho que a mensagem está muito mais gravada na questão de você mudar essa mentalidade, de você esperar que as coisas aconteçam sem que você se mexa, né? Tanto é que o livro ele sempre busca despertar você. O Rick usa até essas palavras, né? O gigante acordou, mas ele não acordou, né? As pessoas ainda estão errando nos mesmos erros, pensando da mesma forma, e ele fala: você tem que buscar sair dessa zona, tá? Você tem que começar a pensar como um empreendedor. Empreender não é só ter a sua empresa, tal.
Ele fala, empreender é desde vender uma água ou até pensar em algum negócio que faça com que você lucre com aquilo e comece, né, a valorizar o seu dinheiro, a pensar de forma econômica, enfim. Mas no geral é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido, recomendo demais a leitura e nos vemos no próximo vídeo, tá? Muito obrigado e é nóis, até a próxima.